Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Planta Sem Mistério, do blog Orquídea Sem Mistério. E agora vocês me veem aqui no orquidário, com a manutenção em dia, faxina no chão feita e as plantas limpas. Mas o assunto de agora será sobre Cattleya lodigese. Gente, vocês estão vendo aqui essa humilde lodigese, florida meio fora de época. E agora então, vamos falar um pouco da sua fenologia, comportamento ao longo do ano, gente. Isso mesmo. Então, vamos começar o assunto sobre lodigese. Vamos lá? Bom, gente, estamos no final do dia e a lodigese já está um pouco antiga aqui, a flor já está começando a passar, mas é bom que ela está florida agora para falar um pouco do seu comportamento. Aqui temos uma outra espata verde, normal para a época, mas que não tem sinal nenhum de floração. E por que não tem sinal, gente? Porque essa floração está completamente adiantada, ou seja, uma floração fora de época. Não é normal isso acontecer, mas ultimamente as orquídeas têm feito cada vez mais esse tipo de coisa com a gente. Por quê? Mudança climática, problemas no clima, enfim. Tudo isso pode desregular a nossa planta, além de outros fatores, ok? Mas vamos nos concentrar no seu comportamento normal ao longo do ano. Então, sem muita conversa, vamos lá então, vamos começar a entender como essa planta se desenvolve. A Cattleya lodigese é uma Cattleya que geralmente ocorre em parte de São Paulo e Minas, geralmente muitas vezes associada a matas mais úmidas, matas de galerias, né, com cursos d'água, lagos, coisas próximas. Inclusive ocorria naturalmente na capital de São Paulo e tem projeto lá de reintrodução ali na margem do Rio Pinheiros e tudo mais. Já passou reportagem inclusive disso. Pois bem, se ela é uma Cattleya que gosta de matas mais úmidas, de locais muito úmidos, então a gente já tem que prestar atenção ao longo do seu cultivo que essa planta precisa de ambientes com bastante umidade. Porém, boa ventilação e boa iluminação também é importante para essa planta. Ela vai muito bem em vasos, mas também vai muito bem no sistema acoplado ou toquinhos, desde que seu ambiente tenha bastante umidade, gente. Ou seja, a umidade predominantemente acima de 70% a 80%, ok? E elas preferem climas que vai do quente ao mais ameno. Elas vão melhor, inclusive, em climas mais amenos, ou que dá aquela esfriada no inverno legal e tenha uma boa variação de temperatura do dia para a noite, gente. Então, as lodigeses adoram isso. Aqui para o meu clima, felizmente, está funcionando bem também, graças a Deus. Mas o inverno aqui tem essa mudança, o que favorece demais elas, ok? E o seu comportamento? É o seguinte, chega a floração da lodigese, geralmente ocorre no meio do ano, por volta de maio, junho, julho até agosto, com seu auge, geralmente julho, agosto até setembro, às vezes a gente vê lodigese florida. Então, o auge da lodigese é no meio do ano, gente. Embora a gente está aqui no início de março e ela florida, meio fora de época, geralmente essa espata aqui é para florescer no meio do ano. Então, a floração da lodigese é no meio do ano. Ela dá num broto completamente desenvolvido e geralmente de espata verde, mas também floresce com a espata seca às vezes, mas predomina as espatas verdes, pessoal. Mas também é relativamente normal a espata seca. Então, meio do ano, a lodigese floresce no seu broto completamente maduro e sem brotações novas. Aí, depois desse período de floração, já entrando na primavera, final do inverno, primavera, metade da primavera, setembro, outubro, novembro até dezembro, ela começa o seu ciclo de brotação, gente. Então, depois da floração, ela ainda passa um períodozinho de 2 meses, às vezes até mais, meio que, digamos assim, parada, né, num repouso vegetativo, sem emissão de folhas e brotos e raízes. Depois vem primavera, final da primavera,
indo para o verão, ela começa o seu ciclo de brotações. E ela geralmente emite, quando ela tem várias frentes, ela emite vários brotos ao mesmo tempo, ou às vezes algumas frentes brotam antes que primeiro que outras frentes, ok? Então, no verão, esses brotos já saíram e eles estão se desenvolvendo. Então, eles têm um desenvolvimento relativamente rápido no verão. Ela desenvolve seus brotos relativamente bem rápido. E aí, chegando no final do verão, já para o final do verão e outono, esses brotos estão entrando na fase de maturação. Porém, antes desses brotos entrarem em maturação, gente, quando eles começam a soltar aquele Vzinho para soltar as folhas, apontando as folhas, é o período do enraizamento, isso mesmo. Essa é uma catileia diferente da harrisoniana, que eu vou falar em outro vídeo depois. Essa catileia, ela enraiza antes da floração, gente. Ou seja, é uma catileia que enraiza predominantemente antes de florir. Ou seja, o broto imaturo, terminando de desenvolver com espata, muitas vezes, mas antes que venham os botões florais e a floração, ela emite as suas raízes. Então, ó, temos aqui, ó, esse broto que está florido, ó, já está bem enraizado. Olha só, para vocês verem aqui, ó, esse broto já enraizou. Ou seja, esse enraizamento geralmente ocorre no final do verão, meados do verão, ela já está enraizando com seu broto em desenvolvimento ou quase maduro, mas sempre antes da floração, gente. Então, dica importante da lodigese: o replante deve ser feito antes da floração e não depois, pois ela é uma planta meio chatinha, ok? Aí, continuando o desenvolvimento dela, a gente chega no outono, os brotos terminam o desenvolvimento, eventualmente podendo ter um broto retardatário ou não, entra em maturação, as palhas secam, a gente aqui já está indo para o final do verão, então ó, esse broto já está em terminação, ó, a palha já secou e já está aqui a espata formada, beleza. Então, depois do outono, o broto já está completamente maduro, geralmente já enraizado, espata formada. Algumas espatas podem secar, outras podem se manter verde até a floração. E aí vem o final do outono, início do inverno, meio do ano, vem a floração e depois o ciclo se repete, gente. A floração da lodigese, geralmente ela dura em torno de 15 dias a 3 semanas, podendo durar quase um mês, gente. É uma catileia muito bonita. Essa aqui é uma lodigese bem simples, né? Mas tem umas extremamente redondas, muito premiadas, plantas belíssimas. E o interessante, ó, que ela bem cultivada, ela pode dar um cacho com 4, 5, 6 flores até, às vezes até um pouquinho mais. Mas geralmente esse é o padrão da lodigese, em torno de poucas flores até umas 5, 6 flores. Então vocês estão vendo aqui um cacho multifloral de 5 flores. Linda, né? Depois eu vou mostrar uma outra lodigese em recuperação para vocês, gente. Então, esse é o ciclo, é a fenologia, é o comportamento da lodigese, gente. Agora vamos a um pouco sobre essa planta. Vamos falar um pouco dos aspectos gerais, das características gerais dessa plantinha. Vamos lá então? Pronto, gente. Características gerais dessa planta. Primeiro, essa é uma catileia bifoliada, é uma espécie de catileia bifoliada. Então vocês estão vendo aqui, ó, predominantemente duas folhas. Ela possui o porte geralmente mediano. Para quem não viu as características da catileia ou está chegando agora e tudo no canal, vou deixar aqui linkado a playlist sobre o grupo Catileia, gente. Exatamente, para vocês acompanharem e ver as características gerais e um pouco sobre catileias de modo mais generalizado e seus gêneros afins. Então, ela é uma bifoliada de porte relativamente mediano, embora algumas lodigeses pode passar de 40 a 50 centímetros, mas predomina plantas de porte mediano, de 30 até 40 centímetros, 25 centímetros, como vocês podem ver aqui, uma catileia mediana, diferente, por exemplo, daquela lá no fundo, que é uma ametistoglossa,
que é uma planta de grande porte bifoliada. Eventualmente podem vir bulbos com 3 folhas, mas geralmente os bulbos vêm com 2 folhas. As folhas delas ficam geralmente com formato mais espalmados, como vocês podem ver aqui, ó, bem abertas, bem espalmadas. E ela enraiza, como eu falei, antes da floração predominantemente e de espatas verde, porém pode florescer de espata seca. Não arranque as espatas fora. Continuando aqui, ela é uma planta, como eu falei, de matas de galeria e gosta de muita umidade, porém de boa ventilação. Essa aqui já está na hora de trocar esse vaso. Eu não troquei ainda porque ela já tem muita raiz para fora, o que está sustentando essa planta, porém o substrato aqui dentro já não presta mais, já está muito velho isso aqui, mas a planta ainda está ótima. Então vou esperar o próximo momento certo para replantar, o próximo enraizamento, e vou fazer o replante dessa planta. E aí, gente, essa Cattleya, eu estou falando isso porque ela é uma Cattleya meio chata, ela não é uma planta das mais fáceis de cultivar. Eu digo que ela é uma planta de dificuldade mediana a difícil de cultivo, dependendo do clima que você tem. Porque se a gente mexe nessa Cattleya em época errada, ela sente muito, ela tende a sentir demais e ter uma dificuldade de recuperação ou vir até a morrer. Então, quando for mexer nas suas lodigeses, mexam sempre na época que ela estiver soltando suas raízes novas. A chance de sucesso assim é bem maior, ok, gente? Então, essas são características gerais nessa planta. Pode ser plantada, como eu falei, em vasos de barro, de plástico, cachepô, substrato misto, sistema acoplado, que é muito recomendado para ela, e sempre mantendo o ambiente com bastante luminosidade, entre 50% a 70% de sombreamento com sombrite, mas sempre com muito sol, filtrado, bastante luz e muito cuidado, não deixe o ambiente ficar muito seco, ok, gente? Então, é isso sobre a lodigese. Agora, umas dicas gerais para finalizar o vídeo, mas farei essas dicas gerais lá na outra lodigese. Vamos lá, então? Pronto, gente, aqui de volta, ó. Essa é a outra lodigese em recuperação. Ela foi plantada com um broto crescendo até um pouco antes do enraizamento, mas é uma lodigese variedade suaves. Eu tenho ainda uma alba que está meio fraquinha, que está ainda para recuperar, mas olha aqui, ó, está enraizado num cachepozinho com macadâmia e um nó de pinho. Isso branco aqui é calcário, que eu coloquei para experimentar, para ver a reação. Aparentemente eu estou gostando de ver. Então, gente, como vocês podem ver aqui, essa é uma lodigese. Dicas de cultivo dela, umas dicasinhas rápidas. Como eu já tinha falado antes, gosto de ambiente com luminosidade moderada a maior, com bastante umidade. Ambiente sempre bem úmido, mas com boa ventilação. Ventilação tem que ser moderada a boa, mas sempre com muita umidade ambiente e boa luminosidade. Em relação à adubação, essa é uma planta que a adubação segue o mesmo conselho das demais orquídeas, então a gente pode usar aquelas adubações padrões que a gente usa para outras Cattleyas e outras orquídeas, não tem nada assim de especial para ela. E lembrar que essa é uma Cattleya que geralmente brota apenas uma vez ao ano, então temos que cuidar muito bem para ela não sofrer estresses, porque se a gente perde a brotação do ano, essa planta prejudica muito e ela demora para responder. Então lembre-se, brotação, ela só tem um surto de brotação ao longo do ano, diferente de algumas bifoliadas que serão temas de outros vídeos depois, ok? E é isso, gente. Em termos de replante, o período de replante geralmente é no verão. A gente deve replantar sempre no verão, que é o período do enraizamento. Predomina no final da primavera e verão. E basicamente é isso. Evitem fazer divisões. Quanto à divisão, evitem fazer divisões nas suas lodigeses, porque a divisão ela pode acabar de fazer perder essa planta. Essa planta é muito sensível, então evitem estar fazendo divisão. E se for fazer divisão, cada corte que vocês forem fazer tem que ter uma frente de crescimento. A não ser, claro, quando não tem jeito e tem uma traseira velha que vocês querem tentar recuperar.
Mas se forem fazer, tentem fazer sempre os cortes tendo pelo menos uma frente de crescimento, pois a chance de sucesso é muito maior. E era isso que eu tinha, gente, para falar sobre Cattleya lodigese, sobre seu comportamento, sua fenologia. Espero que, claro, ajude muita gente. E aqui, só para finalizar, uma passadinha rápida. Ó, o chão do orquidário está branco de cal. Fiz a limpeza, cal, para higienizar e dar uma quebrada nos nossos queridos caramujos e lesmas. Plantas recém-replantadas na brita, como vocês podem ver aqui. E é isso aí, gente. Outras plantas vão florir. E se gostaram do vídeo, deem um joinha e se inscrevam no canal Plantas Sem Mistério e acompanhem também o blog Orquídea Sem Mistério, gente. Agora eu estou indo nessa, só mostrando aqui que vem muita floração por aí, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui!